Você foi uma ministra de Relações Institucionais, inclusive, que lidava com esse congresso. A gente conversou da última vez aqui. 3 anos. 3 anos de ministério. Você viu esse bicho aparecendo, você viu a ascensão de Eduardo Cunha, você viu o Eduardo Cunha sempre foi combatido pela militância feminista, pelas mulheres que sabiam o que estava por trás daquilo. Matematicamente, Ideli, como é que você vê a situação desse PL? Adianta jogar para o segundo semestre ou os caras podem voltar ainda piores com essa pauta? Olha, em primeiro lugar, né? Matematicamente, nós temos um Congresso, mas muito pior do que o que eu tinha que lidar e que já não era fácil. Já não era fácil lidar com o Congresso né, nos anos de 2011, 12, 13. Não foi fácil. Não foram. Eu sempre digo que foram os 3 piores anos da minha vida. Porque ter que lidar, né, com aquela coisa, as pautas e a presidenta Dilma foi muito corajosa, porque ela comprou algumas brigas, entende? Olha, Comissão da Verdade, regulamentação, entende, da internet, Código Florestal, entende? Eu lembro o que era a gente administrar, né, com o Congresso Nacional daquela época, tantas pautas que mexiam em muitos interesses e se comprava muita briga, né? Com esse que está aí, além de ter piorado numericamente, digamos assim, no percentual a favor e contra o governo, piorou muito, tá? Piorou sobre outros aspectos também. Digamos assim, a qualidade, porque eu lembro da época que eu estava no Senado, Pedro, entende? Eu bati a boca com monstros da direita, certo? Antônio Carlos Magalhães, Tasso Gereissati, tinha uma renca lá. Mas era um debate na política. Não tinha peruca, não tinha, entende, chapelão, não tinha tiarinha, não tinha, entende, provocação, entende, rasteira. Era debate na política, no argumento contra argumento, né? Então tá muito assim, matematicamente, politicamente, ideologicamente, o Congresso é muito pior. E piorou também, não só por causa da conjuntura política que facilitou a eleição deste mundaréu, né, de monstros saídos do esgoto, que é assim que eu chamo, né, essa rapaziada toda, eles têm muito mais poder. Sim. Porque o poder orçamentário, o poder, entende, de você... E quanto mais assim, vai colocando os partidos cada vez mais fragilizados, mais fragmentados, fica cada vez mais difícil, entende, em termos de governo, você poder equacionar, negociar, encaminhar. E isso dá muito mais para quem está no comando do Congresso, seja na Câmara ou no Senado, dá muito mais poder, porque aí tem a comissão, tem a indicação para a relatoria de projeto, tem a emenda, tem um mundaréu de coisas do interesse do parlamentar, que quem está no comando do Senado e da Câmara consegue ter a tal da bancada que lhe permite, e não é bancada partidária, que lhe permite fazer as barbaridades que a gente, infelizmente, vem assistindo, né? Tanto do Lira quanto do Pacheco lá no Senado, né? É um poder... Hoje, na prática, Pedro, eu não tenho a menor dúvida sobre... O Brasil está sendo governado por esses caras? É um semipresidencialismo já, entende? A presidência da República, o executivo, já não tem... foi perdendo, né, os seus poderes, as suas... inclusive, até poderes que estão estabelecidos na Constituição, né? Claro. Porque na prática foram se esvaindo, né? Lerina, queria te ouvir sobre a mesma questão. Como é que você vê a matemática e a ciência humana nesse desastre? Acho que nesse momento nós ganhamos colocar esse debate para depois da eleição. Isso é que foi resolvido. O que ele resolveu não, deu ruim, né? Porque qual foi a lógica deles? A lógica deles foi:
o CFM soltou uma norma. Essa norma foi derrubada pelo Alexandre de Moraes, porque ela é ilegal e inconstitucional. E aí eles falaram, a gente vai tornar ela legal. Por isso que a gente estava aqui nos bastidores falando de PEC e PL, tem muita gente trocando, né, se é PEC. Ainda bem que não é PEC, porque o PL é ilegal, e é porque ele é inconstitucional. A própria OAB já deu declaração disso. Isso também empurrou vamos dizer assim, o problema para frente. Mas, porque se fosse PEC, aí é muito mais complicado, porque você teria que discutir se é preceito fundamental, se é cláusula pétrea, e, enfim, né, é mais controverso. Eu não tenho dúvida de que, para mim, como atenta contra a dignidade da pessoa humana, é cláusula pétrea, porque, né? Mas a gente sabe que, né, de cabeça de juiz, então a gente conseguiu, eu acho que a vitória desse momento foi uma vitória do movimento feminista brasileiro. É preciso deixar isso registrado. Mais uma vez, a mulherada bancando o enfrentamento com a extrema-direita e, nesse caso, ganhando, porque teve umas que a gente ganhou, outras que a gente perdeu. Essa a gente ganhou, pelo menos até depois da eleição, porque quando eles viram esse movimento do CFM, a resposta do STF, eles acharam que isso ia ser tratado só como uma resposta ao STF na disputa que o Congresso, principalmente a Câmara, mas o Congresso está fazendo com o STF sobre quem regula esse país. E eles acharam que a discussão ia ficar nesse âmbito. Só que eles não perceberam que eles mexeram com a mulherada, e com a mulherada que entendeu que isso é um retrocesso brutal. E assim como aconteceu com a morte da Marielle, assim como aconteceu com ele não, assim como acontece em vários 8Ms, mas principalmente comparando mais com a morte da Marielle, o que a gente viu foi uma mobilização que saiu do chão em menos de um dia. Uhum. E está durando já uma semana, com mobilizações maiores ou menores, mas foi uma resposta cabal, que conseguiu, inclusive, juntar uma coisa que raramente a gente consegue juntar, que é o feminismo. Porque veio do feminismo liberal até as comunistas, juntou todo mundo e falou, não, tem linha, amigo, essa linha tu não vai passar. Né? Mas eles acharam, eu entendo que eles acharam que era só uma forma de manter a horda deles, só que isso, essa é uma legislação de 1940, até para pessoas conservadoras, não é tão difícil de entender que você não pode ter a pena para o estuprador menor, metade da pena para uma família, para uma criança ou para uma mulher que faça um aborto, ou para o médico. E aí também eles erraram um pouco a mão, porque daí eles meteram, vamos dizer, uma coisa é apoiar o CFM, mas outra coisa, né, porque o CFM se autorregular é um problema corporativo. Agora eles dizerem, não, o médico que participar vai para a cadeia. Aí os caras também se mexem. Então, eu acho que eles erraram muito a mão. Penso que é um momento interessante, porque eu sempre tenho dito que a gente vinha perdendo a batalha ideológica por WO, porque a gente não estava entrando nesses debates, né? A gente falava, melhor não falar disso agora, porque isso pode prejudicar, vamos falar só de economia. E aí eu digo que a gente estava perdendo porque a direita faz todo o debate nesse campo. E se a gente não entra em campo, a gente deixa eles ganharem por WO. E aí, isso obrigou a gente a entrar em campo, e eu gostei porque, mesmo essa esquerda que tem essa compreensão de que é melhor dar para deixar isso para depois e tal, acabou vindo e entendendo que dá para entrar em campo e ganhar o debate. Né? Então, claro, nunca esse debate vai estar ganho definitivamente, porque isso não existe, como diz a Simone de Beauvoir. Acho que é a Simone. Basta uma crise econômica para os nossos direitos entrarem em risco e a gente vai ter que sempre estar defendendo eles, né? E falando dos direitos das mulheres, mas vale para os direitos dos negros, dos LGBT, dos PCD, de todo mundo. E aí a gente conseguiu traçar uma linha e não só resistir neste ponto. Eu acho que o debate sobre aborto no Brasil avançou nesse momento. Então, acho que é bem interessante, porque faz o fascismo recuar, faz localizar quem tem a capacidade de mobilização, claro que não somos só nós mulheres, tem alguns grupos sociais que têm, e faz entender a esquerda que a gente tem que entrar nesse debate e que sim, a gente pode ganhar nesse campo, como a gente ganhou. Porque eu entendo que a gente não só derrotou
pelo menos até a eleição, esse PL. A gente conseguiu avançar no debate sobre aborto, porque todo mundo se obrigou a falar desse assunto, de uma maneira que eu acho que foi progressiva, considerando o nosso patamar, que é muito conservador.